E aí, Keila? Oi, gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Regina? Tudo bom? Feliz Tô ano bem, novo, tô né? bem. De novo. Feliz ano novo de novo. Menina, o pessoal, Deixa eu todo mundo desligar, fala assim, todo mundo fala, né? Todo mundo se encontra, feliz ano novo, feliz ano novo. Já estamos quase no fevereiro já. Estamos lá dando feliz ano Feliz novo. ano novo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Sena. Rejane Cotton. E nós somos Nossa, engoli agora. Somos onde? Ponte Brasil, USA. E hoje está aqui com uma convidada especial e eu vou apresentá-la para vocês. Ela é escritora, ela é psicanalista, ela é muitas coisas. E eu estou falando de quem? Calma aí. Primeiro, antes, gente, dela apresentar, a gente tinha combinado, Keila. Ah, a gente combinou? Combinamos. Então tá, deixa a gente falar. Aperta o seu like, já sabe o que fazer, né? Aperta o seu like, manda para uma amiga, manda para a família, para o grupo, tá bom? Assina no nosso canal, para o YouTube, né? Que essa máquina aí maravilhosa, entregar mais e mais o nosso conteúdo, tá bom? Se inscreve no canal, gente. Se inscreva. Eu fui tomar uma água porque eu engasguei. Engasgou. É porque a convidada é tão de peso que deu até uma engasgada agora. Então, como eu falei, nós estamos falando com a Magda Lima hoje. Nós vamos conversar sobre saúde mental. E como eu falei, ela é escritora, ela é psicanalista e ela é coach também, né? Mentora. Então, vamos lá, Magna. Tudo de bom. Um primeiro prazer de tem você palmas ter... aí nesse trem aí? Não sei se tem palmas, não sei. A DJ aqui tá sem palmas. Diga para nós, assim, se apresente você, fale um pouco sobre o seu trabalho. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, participando aqui com vocês, e vocês que vão aí estar nos ouvindo, né? Compartilhar um pouco da minha vida, daquilo que eu faço, dos meus transbordos na vida das pessoas. Bom, o meu nome é Magda Lima, né? Moro aqui nos Estados Unidos faz 8 anos, vai fazer em abril, na verdade, 8 anos. Meu esposo e eu somos pastores aqui, já viemos do Brasil como pastores e estamos aí, transbordando, pregando, mentorando, escrevendo, trabalhando e fazendo tudo de um pouco, né? E eu sempre falo assim, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. O melhor de nós temos que fazer. Então, é isso aí. Vamos aí. E que lugar do Brasil que você veio? Bom, eu vim do Paraná. Na verdade, eu sempre falo que eu sou meio paranaense e meio paulista. Porque eu nasci no estado de São Paulo, pessoal, mas eu morei muito tempo no Paraná. Assim, ainda tem pessoas aqui que falam assim, você é paranaense, né? Tipo, o sotaque. Eu falei assim, gente, mas eu nem tenho... O gente te denuncia. Não, eu só não posso falar leite quente. Leite quente. Gente. Mas assim, então eu vim um pouco, né? Eu morei no Paraná e quando eu vim embora pra cá, eu estava no Paraná e vim pra cá. Eu sou de São Paulo também. Paulista. São Paulo, capital. Mas o que foi que decidiu? Tipo assim, as pessoas sempre falam assim, nossa, qual foi a chave que você virou para você vir para cá? O que te deu na cabeça, né? O que te impulsionou a vir buscar novas aventuras, novos horizontes, né? Que é vir para cá. Sim. Bom, meu esposo e eu, nós tínhamos uma confecção de jeans no Brasil. Então, assim... eu sou formada, né, em Direito e trabalhava na promotoria no Brasil como auxiliar de promotoria. Então, assim, eu tinha um trabalho estável, ok? Mas o meu esposo teve uma crise, que foi 2014, 2015, que não começou a ir bem, né, na fábrica, e a gente resolveu fechar a fábrica. E nós tínhamos amigos que moravam aqui e falaram assim, vamos embora, né, vem embora para os Estados Unidos e tudo ajuda, mais. Né? Sim, venho para cá, não sei o quê. Mas eu falei para o meu esposo, eu não quero ir embora. Eu falei assim, se for para a gente ir embora, Deus vai ter que falar comigo, com você e com nós dois juntos. Eu estava mais ou menos igual o Gideão, pedindo um monte de prova para Deus. Né? Confirmação aí, Não, né? eu falei assim,
né, por ser evangélica, meu esposo ser pastor, né? Aham. Então, assim, eu falei, a gente não pode, vamos, né? Uhum. Não é dessa forma. E também, meu esposo também pensava da mesma forma. Uhum. Então, o que aconteceu? Deus falou um dia comigo. Sonho? Não. Olha, posso falar? Pode. Oh, meu Deus. Então, um dia, eu fui numa igreja, numa cidade, e ele foi com o meu avô, levar o meu avô que morava em outra cidade, levar o meu avô embora para a cidade dele. Chegando lá, ele foi à igreja lá também, e eu fui em outra cidade, numa igreja. Naquela mesma noite, Deus usou o pastor lá, onde meu esposo estava, Uau. para falar para ele, Aham. e usou um pastor lá na cidade onde que eu estava para falar comigo. Uau. E foi interessante que eu estava no meio da igreja, sim, e o pastor desceu lá do púlpito depois que terminou o culto e falou assim: olha, Deus mostrou para mim você que estava aí no meio da igreja e mandou entregar um recado para você, que Aham. você está pedindo para Deus uma confirmação para ir embora. Falou assim: vai porque é de Deus. Uau. E assim, e falou várias promessas Aham. que ele tinha, que Deus já vinha falando. Daí eu fiquei ansiosa, eu falei, meu Deus, eu falei assim, ai, Deus falou comigo, agora só falta falar com meu esposo, daí, Aham. né? E depois falar com nós dois juntos. E foi interessante, no outro dia, que ele dormiu lá na casa do meu avô, e a gente se encontrou, e eu contei pra ele, ele falou assim, você não vai acreditar, Deus falou comigo. É a mesma coisa. A Eu mesma falei, coisa. gelei, falei, meu Deus, agora se falar com nós dois juntos. Você E ainda a- queria mais uma, é a terceira. Não, né? eu Você pedi falou pra Deus três. três, né? 3 E eu- confirmações, né? Aconteceu. Deus falou com nós dois juntos. Falou assim que via Deus, Deus mostrou, esse pastor, Deus mostrou uma igreja a qual estava orando, pedindo pessoas para vir ajudar. E ele falou bem desse jeito. Falou, eu vejo Deus rodando o mundo e parando aqui. E é para vocês irem, porque é a confirmação de Deus. E foi incrível. Uau. Quando Deus, ele permite as coisas, quando é da direção de Deus, tudo se encaixa, tudo É dá verdade. certo. Foi incrível. Chegamos aqui como pastores, fomos recebidos como pastores, documentação para pastores, que é uma coisa difícil às vezes, assim, né, que a gente verdade. mora aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a gente viu Deus mesmo trabalhando em tudo mesmo. E Uau. Bênção. Estamos aí. Então, Glória. primeiro, Yes. depois de todas as confirmações, e aí deu certo, né? sim. E eu tava vendo, né? Eu te vi em um determinado lugar, não sei se foi no Instagram, Uhum. acho que eu passando, né? E vi. E eu achei interessante o título do seu livro, né? Que é Aham. a Magda, como eu falei no início, ela é escritora, né? Além de psicanalista, você veio pra cá e tal, e começou. A ideia do livro, não vou falar muito do livro, só vou falar o título. A menina que buscava a cura através dos sonhos. É a sua história. É a minha né? história. Assim, toda a minha vida eu sempre gostei de escrever e de ler. Toda a minha vida. Eu sempre falo que eu morei com os meus avós um tempo, quando eu tinha na faixa de uns 11 anos até os 16 anos, e não tinha televisão, porque os meus avós eram pastores, naquela época, Assembleia de Deus, pessoal. Olha. Não podia ter televisão Não em casa. podia mesmo. Não. Então, assim, o que restava a Magda fazer? Ler. E foi interessante que na minha casa tinha muitos livros, muitos livros. E eu li todos os livros que tinha naquela estante, ainda sendo criança, quando eu aprendia a ler. Então, eu passei minha adolescência toda lendo muito livro. Então, eu escrevia muitos poemas, escrevia, assim. Acabou se perdendo tudo, né? Mas foi interessante que daí, na primeira faculdade que eu fiz, que foi de Direito, Aham. eu mesma escrevi o meu TCC e, inclusive, tirei até 10 no meu Uau. TCC. Fiquei muito feliz, falei, que legal. Uau. Só que assim, eu fui sempre procrastinando de escrever o meu livro. Sempre foi o desejo do meu coração, mas eu tinha umas certas crenças. Eu achava assim que eu não tinha capacidade para isso, até porque eu fui criada para acreditar que eu não era capaz. Então assim, eu sempre achava assim, quando as pessoas falavam assim, nossa, você é inteligente, nossa, você escreve bem, você fala bem. Daí eu não acreditava nunca que a pessoa falava assim, o que a pessoa está falando, né? Então, assim, mas 2 anos atrás, quando eu fiz o formação em coaching, foi interessante que quando eu estava lá fazendo um exercício que desenha, e eu desenhei. Uma das coisas que eu desenhei foi o meu livro, e escrevi o nome.
A menina que buscava a cura através dos sonhos. E eu coloquei uma data para que acontecesse isso. Uhum. E foi incrível, gente. A memória da gente, ela realmente, assim, o cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário, né? Uhum. E eu peguei, escrevi, falei assim, bora escrever este livro. Só que daí o que aconteceu? Fiquei uma semana num capítulo e não saía daquele capítulo. E daí passou assim um ano. Daí quando foi ano passado, sabe as promessas que quando você faz no dia 31 de dezembro? Aham. 1º de janeiro, né? Que a gente vai fazer tudo, né? Vai pra academia. Perder 10 quilos. É. Aquela coisa, Incrível, né? Aí fevereiro entra, já mudou de ideia. Não, mas eu falei, não, dessa vez eu vou mesmo. Falei assim, eu vou concluir esse livro, é rápido, é logo. Aham, E foi incrível, em 2 meses eu escrevi ele, aham. a história da minha vida. Só que aqui conta a história da menina, que buscava a cura através dos sonhos. Uhum. Então eu escrevi na 3ª pessoa o meu livro. Sim. Então, assim, eu até imaginei que as pessoas que não me conhecessem, não me conhecessem a minha história, ia pensar que... ia pensar fictício, uma né? ficção. Na verdade, acho que uma pessoa só que falou assim, ai, gostei da sua ficção, né? Ah. Só que a maioria... Não, mas dá pra entender que não é, Que não é. que não é ficção. Uhum, Interessante. dá pra entender. Porque a maioria, assim, uma pessoa só que falou que imaginou que era ficção. Aham. A maioria falou assim, uau, amei a sua história, essa história de vida. Mas eu contei a história dessa menina que buscava a cura através dos sonhos. E você sempre teve esse título na sua cabeça ou foi naquele momento, assim, a menina de Na parte antes já pensava isso ou foi naquele momento ali do seu curso de coach que você veio o nome? Ou você já se imaginava já antes? Pois eu pensava de falar sobre os sonhos de Deus. O primeiro título do meu livro era Os Sonhos de Deus. Mas eu fiquei pensando assim, os sonhos de Deus vai ficar assim algo assim, tipo muito centralizado Aham. para um público, né? Então, eu não queria centralizar para um público específico, por exemplo, Só cristão. entendeu? Aham. Então, assim, eu queria que abrangesse todo mundo. E assim, Deus fala muito comigo através de sonhos. Muito. Há muitos anos, Deus vem falando comigo através de sonhos. Daí eu pensei, bom, tem que ter cura, porque eu fui curada de muitas coisas na minha vida. E também tem que ter sonhos, porque assim, a maioria das curas que eu tive, Deus mostrou para mim em sonhos. Aham. Eu falei, então eu tenho que encaixar alguma coisa. E quando eu tive essa ideia, a primeira editora que eu contactei, 10 editoras, a primeira falou assim, esse nome não vai vender. Só de ler, já cansei e não quero comprar seu livro. Olha. It's ok. É. A gente tem que aceitar as críticas e como as pessoas falam, né? Até porque não, as portas, persistir, né? as portas não vão estar escancaradas. A gente tem que Não. bater até abrir. Com certeza. Mas assim, eu falei, gente, eu quero eu quero esse nome. Aham, e você persistiu. Daí eu mandei, claro que a gente também tem que ser humilde de pensar assim, eu errei, eu acho que tá demais, ou coisa assim. Só que eu fui daí pesquisando outras editoras, e a editora que eu escolhi, ela falou assim que é uma editora boa, de renome e tudo mais. Falou assim, ótimo nome, sugestivo. E foi muito incrível que eu tive um feedback de um mentor meu, Aham. que foi o Paulo Vieira. Uau! Ah, que legal. Quando eu mostrei a capa do meu livro para ele, e eu contei para ele a história, Aham. pessoalmente, aqui na Febracis, ele falou assim, uau, só de ver essa capa e o nome, eu já compro esse livro. Daí eu falei, Ah, nossa. você tive o aval Legal. do Paulo Vieira. E você cita alguns trechos dele, né? Sim. A escrita é muito envolvente. Tipo assim, ele tem 100 e poucas páginas, mas você lê que você nem percebe. Eu li em um dia. Uau. Né? Tudo bem que às vezes tem pessoas que gostam de ler, são leitoras assim, mas para quem não tem costume de ler, a história te enreda ali, né? De uma forma que aí você vai ficando curiosa, você quer saber o que aconteceu com a menina, você quer saber da história. E é bem interessante Sim. mesmo. Sim. Muito bom. Mas em relação ao livro, ok, você fez o coaching, né? Sendo cristã, Sim. sendo coach, sendo psicanalista, como é que você encaixa assim, encaixa e desencaixa Deus nas coisas? Tudo Porque isso. quando as pessoas, tem pessoas que são muito skepticals, né? Sim.
eu não sei nem se skepticals... Desencaixadas. Como é que é skepticals? I don't know. Fico assim, pé atrás, Sim. né? Pessoas skepticals, tipo assim, desconfiadas, né? Tipo assim, então falam assim, nossa, como é que você pode ser coach cristã e mais não sei o quê? Como é que entra Esposa assim... de pastor. esposa de pastor, né? Como é que encaixa, assim, na tua vida, ensinando as pessoas, assim... Porque, às vezes, as pessoas não acreditam mesmo em Deus, né? Sim. Tem pessoas que são extremamente, assim, não, já foram tão sovadas pela vida, né? Que verdadeiramente não acreditam muito em Deus, né? Estão cansadas. Então, como é que você, no seu coaching e sendo cristã, como é que você encaixa isso? Bom, E psicanálise? interessante, porque quando eu fiz a formação em coaching, alguns amigos nossos, pastores, bem religiosos, bem teólogos, eles mandaram algumas mensagens para mim. Tipo, meio que me criticando e falando, né? E assim, uma coisa que eu, até para um amigo meu específico, eu falei para ele o seguinte, eu falei, você está igual o meu avô, alguns anos atrás, há, tipo 30 anos atrás, que falava mal de quem fazia faculdade ou curso de teologia. Porque meu avô falava assim, quem faz curso de teologia não é crente, não é pastor de verdade, coisa assim. Mas o que acontece? Eu fiz faculdade de teologia também, e o que acontece? A faculdade de teologia, se você se aprofundar muito, você acaba desviando do caminho que é direcionado a Deus. Então, você tem A que... cabeça tem que estar boa, né? Muito. Uhum. Em tudo. Sim. Né? Em tudo na vida, tudo que você A vai cabeça, estudar. eu acho que acredito, a sua fé tem que estar firmada. Sim, muito. Então, assim, o que eu faço, por exemplo, qualquer... que nem eu fiz a formação em coaching e eu fiz na Febracis, que é uma instituição judaico-cristã. Ah, tá. Você fez na Febracis? Fiz na Febracis. Tá. Então, assim, que já ajuda muito, né? Mas ainda tem os críticos, claro, né? Claro, porque o coaching vai mais para a parte do PNL, né? Do Muito. Neuro-Linguistic Sim, Programming, né? Que a gente fala em sim. inglês, NLP, né? Que Sim. é o PNL. Sim. Né? Então, a gente sabe que eu estudo bastante o NLP, eu adoro. E me fascina muitas coisas, entendeu? E aprender, mas eu sei que algumas coisas que eles ensinam, se você for muito religioso, aquilo aí vai de, assim, ó, pá, Sim. entendeu? Então, como... eu tô fazendo essa pergunta para uma amiga minha, sabe? Uma amiga minha pediu para perguntar. Então, porque às vezes vai de contra, assim, o que a minha religião, no caso, entendeu? Sim. Então, eu fico assim, gente, será? Eu vou tentar, mesmo assim, eu vou fazer, entendeu? Então, mudei muita coisa ao meu respeito, continuo sendo eu, mas muita coisa eu adaptei ao PNL e como que a gente entende a você mesmo, entendeu? E é muito estudo de si mesmo, sabe? Sim, sim. Como eu falei, por exemplo, faculdade de teologia, faculdade de direito, fiz a psicanálise, formação em coaching. Eu pego tudo, junto tudo, uma pincelada de cada, aquilo que agrega para minha vida, para o meu cotidiano, sabe, para o meu uso como terapeuta, eu pego e uso. Aquilo que eu acho assim que não é conveniente, eu descarto, ok? Mas foi interessante que a gente acaba entrando neste mundo, acaba, vamos dizer a palavra, uma palavra, encralacando talvez na gente, né? A gente não tem como, assim, você conversa com uma pessoa, você sabe, fala assim, gente, essa mulher, esse homem, ele entende de inteligência emocional. E para mim, esses estudos, que eu falo assim que, meu Deus, se todo mundo no planeta, esses 8 bilhões de pessoas, estudassem inteligência emocional, PNL, coaching, que fosse, seria um mundo muito melhor. Muito melhor. Porque você já imaginou um curso que fala para você, elogie as pessoas, profetize na vida das pessoas, abrace as pessoas, como exercício, tarefa de casa. Transborde na vida das pessoas. Né? Então, assim, falar para mim que é ruim isso daí, não. Eu acho que deveria ter até na igreja. Falei. Mas eu até... Teve um dia que eu ministrei na igreja e eu peguei... Eu senti de Deus
de fazer uma mentalização. E eu escrevi essa mentalização. Eu escrevi ela. E eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, tomara que dê tudo certo. Falei com meu esposo, daí ele falou assim, se Deus... No início parece que a gente é meio louca, né? Fica assim, mentalizando as coisas, né? O pessoal fica assim, o que você está fazendo, né? Tipo... E aí? Tem gente que não... como eu te falei, dentro da igreja, religião, religiosidade, às vezes, vai de frente com isso. Sim. E as E como que pessoas foi? ficam assim... Aí você fala assim, vou fazer a mesma coisa, vou fazer. Bom, muito bem. Então, eu ministrei uma palavra sobre identidade e eu resolvi fazer uma mentalização na igreja. Coloquei uma música de fundo de mentalização. Falei para todos fecharem os olhos. Falei, não abram por nada neste mundo. E assim, foi Deus, eu falo, Deus me deu essa mentalização para eu escrever. Eu escrevi aquela mentalização e foi algo assim de Deus mesmo. E eu comecei a falar, sabe? Assim, usando, claro, o PNL, né? Porque é necessário até a entonação da voz, Sim. né? Tudo mais. E foi incrível, incrível o resultado que teve. Que as pessoas falaram assim, nossa, tipo, não sabia que era possível eu imaginar alguma coisa. E sabe o que é interessante? Que eu faço todos os dias minha oração mentalizando. Só que isso daí não foi o coaching que ensinou. As pessoas até podem achar, Sim. não foi. Quem ensinou, na verdade, foi o pastor David Yong-Chul, que é lá da Coreia. Não é mais, né? Da do Coreia livro... do Sul. esqueci o nome do livro A dele. Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão. A Eu Quarta li, Dimensão. eu li pela metade dele, porque ele é muito profundo, né? Sim. Eu li, você tem que ler, Rejane. Muito bom. É bom? É bom. Eu vou ouvir. Eu tenho Audibles, eu gosto de ouvir. Ai. Porque aí eu vou fazendo as coisas e eu boto o fone de Perfeito. ouvido e vou lá e vou caminhar, vou fazer, sabe? Então, eu adoro o diga. Audibles. E assim, e se você procurar no YouTube, tem várias pregações desse pastor, que ele é falecido já, né? Mas, na verdade, é ele que ensina. E é interessante que ele é oriental, né? Sim. Daí você fica assim, ok, não vamos falar sobre isso. Mas assim, tem muita lógica isso. Os orientais fazem muito isso. Eles ensinam essa técnica. E é interessante que um pastor coreano ensinou isso no livro dele, A Quarta Dimensão. Ele até fala assim que ele queria uma mesa e uma cadeira. E ele pedia para Deus e não acontecia. Verdade. Né? E daí Verdade. daí um dia Deus falou assim, mas você não está pedindo certo. Você não está especificando. Não está especificando o que você quer. Daí ele falou assim, então ok, Deus, eu quero uma mesa de mogno, madeira, vindo do país tal, assim, a cadeira. Ele especificou exatamente o que ele queria. Na verdade, a mentalização nada mais é do que uma oração sendo ativada a fé. Você usar a fé na oração. Coisas que as pessoas não sabem e não usam. É uma pena. Na verdade, algumas coisas também, eu acho que o cristão até faz, mas ele não quer associar que é com... não... como é que eu vou dizer? Que não tem, mas já tem. A gente orar em voz alta, a gente falar para Deus o que a gente quer. Não sei se foi... Porque tem muitos pregadores hoje em dia e pastores que usam PNL. Sim. Muitos. A maioria de pastores e pregadores de nome, renome, a gente sabe que usa PNL, né? Eu também fiz um curso rápido, eu sou curiosa, eu também fiz um curso rápido com... Esqueci o nome dele agora, eu sou péssima de nome, gente. Mas eu fiz um curso rápido também de PNL, e você vê muito nas pregações de hoje em dia, né? De você fechar o olho e às vezes a pessoa falar e tal. Então, preconceito... E a ordem de comando também. A ordem de comando para o cérebro, isso que eu ia te falar, isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas vivem a vida aleatoriamente. Né? Tipo assim, se você não der ordem de comando pro seu cérebro, ele vai, tipo assim, vai navegar, gente. A gente vai simplesmente, tipo assim, eu quero fazer isso hoje. Mas eu vou ficar aqui nesse telefone hoje. Não tô afim. Aí fica no telefone o dia inteiro. Entendeu? Então, a gente não pode viver uma vida aleatória. A gente tem uma vida focada e saber o que quer, verdadeiramente, e ter um funil. Passar pelo aquele funil. Exato. Né? Eu acho que o PNL me ajudou muito, porque... sei lá, eu me encantei
muito com PNL. Eu fiquei apaixonada. Aí até falava aquele, Keila, não sei o quê, Pablo Marçal. É que tem algumas coisas. Mas É que nem a coisa. Eu faço a separação, Magda. É que nem assim. Eu também fiz teologia também. Eu sou cria de assembleia. Então eu sei. Tive muitas crenças que foram caindo pra mim. E teologia também, quando eu fiz o básico de teologia, mas eu sei do que é, né? Eu sei separar as coisas. Quando a pessoa tem fé, quando você está firmado em Cristo, nada, não tem como você... Primeiro, você tem que entender, né? Seu alvo é o quê? Em quem que você acredita? Então, você vai pegar aquilo que é bom e vai tirar aquilo que não serve pra você. Mas é o seu propósito, né? Tipo assim, nosso propósito é de levar o nome de Deus e de Cristo Exatamente. primeiramente. Agora, né? agora tem os exageros, né, Magda? Tô tendo hot flashes, calma aí. Que calor. A gente tá falando demais, tô deixando a Magda falar. Mas rapidinho aqui, tem os exageros, os foras, Muito. que a gente sabe que acontece tanto em público, Sim. tanto dentro da igreja, para quem aprendeu, quem tá fazendo o curso de coach, mas também tem as pessoas de fora, que não são evangélicas, e que tem coisas que você olha e você fala, o que é isso? Não né? posso usar uma linguagem. Não, e tipo assim, Tem que ser a tem linguagem coisas, deles, e do povo. tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Que nem teve uma parte dessa parte que tá falando de comando. Quem não sabe, a Magda vai explicar um pouquinho depois que a gente parar de falar um pouco. Mas, tipo, tem uma coisa. Fecha o olho. Tem umas coisas que, tipo, não dá. Eu não consegui me concentrar. Tem coisas que não dá. Tipo, eu dei risada. Então, tem coisas que são que você leva pra você e vai funcionar, né? Porque somos pessoas diferentes, né? Com histórias diferentes, com crenças diferentes. E tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai funcionar. E aquilo que sai de dentro daquilo que eu acredito que é a Bíblia, e a gente percebe, então eu coloco um limite ali. Sua parede sobe, né? Sim. Então explica pra nós, a gente vai parar de falar. Ok. Explica pra nós mais sobre esse universo, como que você entrou e você já... Como é que era isso antes de você fazer o curso? Que você fala isso um pouco sobre as suas questões no livro. E como que foi depois, né? Como que essa chave virou? Foi através do PNL? Não foi? Como é que foi isso pra você? É interessante, assim, que eu sempre fui muito pra frente no ambiente que eu estava. Eu sempre gostei de estudar. O meu avô falava assim, meu Deus, quando você vai pegar juízo? Você é muito rebelde. Você pinta a unha. Ai, meu Deus. Corta o cabelo, né? Naquela época, gente. Sim, já passou por isso. Né? Então, só quem passou sabe. Usa calça jeans? Não, naquela época nem usava. Eu usava né? calça. Não. Eu usava calça, eu sei. Não, eu não podia usar. Eu sei. Deus me se usasse. Assembleia tinha que ser saia. Exatamente. Então, assim, é claro que ainda tem assembleias assim, né? E claro que eu respeito. Eu fui pro Brasil em novembro. Primeiro, tá um calor, né? Então, só usei saia, me comportei assim. Porque até eu levo muito ao pé da letra muitas coisas que estão na Bíblia, que são princípios, né? Que eu acho assim que, né? Tipo, eu tenho que saber o ambiente que eu estou e adequar aquele ambiente, né? Bom, vamos lá. O que acontece? A minha vida toda, eu sempre tive algumas dores emocionais. Por exemplo, a dor do abandono, a dor da rejeição. E eu nunca entendia nada sobre isso. Então, eu sempre tentava buscar uma cura. Mas eu não conseguia achar aquela cura. Eu pedia para Deus, mas como Paulo fala, pede. Acho que é Paulo, Pedro? Agora Pede, dá-se usar. Mas, não, pede, mas pede mal. Pede né? mal. Pede não mal. sabe. Então, o que acontece? É um negócio, você faz uma oração, ai Deus, se o Senhor quiser, claro que Deus quer. Deus quer que você seja curado de todas as suas dores. E eu falo muito sobre dores emocionais. Eu gosto de falar sobre isso, pregar sobre isso, ministrar sobre isso. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, a minha primeira cliente do coaching, ela me falava assim para mim, é a minha coach espiritual. Que eu era coach espiritual dela. Então, o que acontece? Então, eu sempre procurei a cura das minhas dores lá de dentro. Mas eu não achava. Eu não conseguia encontrar essa cura. E foi interessante. Eu posso já falando tudo que eu quiser? Pode. Fica à Obrigada, vontade. gente. A gente quer te ouvir agora, que a gente já cortou demais. Magda, a gente tá conversando demais, Keila, né?
Daqui a pouco, igual Faustão, a gente Uma para de falar. conversa, Ai, meu daqui a Deus. pouco tem comentário aí do Faustão. Não. Pode falar. Mas o que que acontece? Então, o que acontece? Eu guardava muita mágoa, sabe? Tipo, os meus pais, por exemplo, eles se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, eu guardava uma mágoa do meu pai e eu amava ele. Eu sabia que eu amava ele. Eu falava para ele que eu amava ele. Mas eu guardava uma mágoa dele. Eu me sentia rejeitada e abandonada por ele, sabe? Então, assim, e foi interessante que eu descobri faz pouco tempo um motivo que eu não conseguia dizer para minha mãe que eu amava ela. Eu não conseguia dizer para minha mãe, olhar nos olhos dela e falar para ela, mãe, eu te amo. E eu falava assim, gente, só que assim, eu nunca havia percebido isso. Só que um tempo para cá, assim, há uns 3 anos, 2 anos, começou a me incomodar isso. Falei assim, da onde que vem isso? Por quê? E eu descobri que ela tirou o homem da minha vida, o primeiro amor da minha vida. Quem era? O meu pai. Uhum. Então, inconscientemente, eu a culpava por isso. E eu sabia que ela não tinha culpa de nada. Na verdade, assim, né, um casamento, quando se desfaz, na verdade, a culpa não é de um, é dos dois, né? Eu sempre falo isso. Então, eu cresci dessa forma. E eu fui meio que criada com a minha avó. E vou fazer 42 anos de idade. Então, assim, há 30 e poucos anos atrás, então, era muito rígido, principalmente para uma mulher separada com 4 filhos, que era minha mãe, Uhum. né? Então, assim, Você era do meio? eu mais sou a nova? primeira. A a mais primeira velha? filha, a mais velha. Uhum. Então, assim, Tudo tinha... nas suas costas, né? Sim, Tipo, cai tudo nas costas da mais velha, né? também. Inclusive, eu fui a primeira a começar a trabalhar com 11 anos de idade. Meu Deus. Com 11 anos de idade, esses dias, até... Gente, depois deixa eu voltar onde eu estava, né? Ok, que eu estava falando da minha avó. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Até o meu marido, esses dias, falou para mim... Ai, ele até olhou para mim e falou assim... Deu vontade de chorar, ele falou para mim. Eu estava comentando porque eu tinha uma compulsão por sapatos. Por comprar sapatos. Aham. Que era uma coisa, assim, absurda. Só que isso daí começou, assim, numa fase, assim, tipo 17, 18 anos de idade. Aham. Só que o que acontece? Com 11 anos, quando eu comecei a trabalhar, então a gente tinha muita dificuldade financeira dentro de casa. O meu pai, infelizmente, ele não pagava pensão alimentícia, mas assim, quando a gente é criança, a gente não entende nada sobre isso, né? Depois a gente quer entender e depois, quando conta a história realmente, você sabe o que aconteceu. Mas o que acontece? Eu fui a primeira a ter que ir trabalhar, né? Com 11 anos de idade. E eu trabalhava na padaria de um tio meu. Então, eu acordava 5h30 da manhã, ia para a padaria, 7 horas da manhã ia para a escola, saía meio-dia da escola, ia para a padaria, saía 9 horas da noite. Isso com 11 anos de idade. Então, assim, minha vida era muito... E ainda lia muito livro. Dava tempo. Eu ainda lia muito livro. Então, o que acontece? Eu tinha um sapato apenas. Era aquele moleca. Só os mais velhos. Sei qual que é o moleque. Então, o que acontece? Furava, o meu dedão furava a moleca, a minha mãe costurava um tecido por dentro e passava a graxa preta. Só que aquele sapato era apenas para ir à igreja. Então, eu tinha um sapato para ir à igreja e um chinelo para ir trabalhar e ir para a escola. Imagina só, gente, no Paraná, com frio, você usando isso. Então, assim, isso daí... Imagina, você com 12, 13 anos, que você já é mocinha, né? E você passar por isso, né? Então, assim, gerou um bloqueio dentro de mim, assim, terrível, que, olha, eu virei uma compulsiva terrível. Quando eu vim embora pra cá, eu vendi muitos sapatos. Eu tinha muitos sapatos. Tipo, mais de 200 pares de Caraca, sapatos. você passou de mim. Uau. Eu achava que eu tinha muito, mas você ganhou. A minha sogra, ainda eu lembro no dia que eu fiz um bazar para vender os meus sapatos, ela falou assim: filha, por favor, nunca mais faz isso, por favor. Eu falei: tá bom, eu vou ser curada em nome de Jesus disso. Bom, voltando lá no passado. Então, eu fui criada com a minha avó no sistema rígido, né? Assembleia de Deus, tudo rígido com meu avô e minha avó. E numa época, assim, que mulher separada, filhos, normalmente Não eram bem vistos. Não daria em nada, na verdade. Eu comento isso no meu livro. Não dá em nada. E, na verdade, assim, pessoas conhecidas da família falavam para mim, criança, com 9 anos de idade, falava assim: quando você crescer, você não vai dar nada o que presta,
Porque filha de pais separados não dá nada que presta. A única coisa que você vai ser prostituta. É. Então, assim, foi uma coisa assim que marcou muito, porque eu não ouvi uma vez. Foi várias vezes que eu ouvi. Então, é um negócio que a gente aprende no coaching. Forte impacto emocional e repetidas vezes. Então, é algo assim que marca dentro do teu cérebro, que você começa a acreditar que é verdade. Sim. Então, assim, eu sempre achava assim que eu não seria nada, que eu não daria nada que preste mesmo. Uau. Mas, graças a Deus, gente, eu nunca virei prostituta. Você nunca pegou essa peça. Nunca pegou isso pra Ai, você, né? Deus. Tipo assim, pega, Nossa. né? Nunca, graças a Deus. Eu tô rindo até de Por nervoso, isso que a gente né? fala da Sei, importância gente. da gente fazer Abençoar. palavras, abençoar as crianças, os Yeah. nossos filhos e as crianças, Sim. sempre. Porque se a gente não ouvir em casa, de repente você tem um lá que te cerca. Exato. Mas você vai ouvir palavras de outras pessoas. E essas outras pessoas ou são parentes, ou são professores, ou são alguém que vai te lançar palavras que a gente chama de maldição, né? Palavras ruins. E você sabe quem que vira assim, tipo, uma crença, que a gente realmente acredita? Crença é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente comunica e vira uma crença, nós acreditamos. Então, assim, quem que implanta as crenças em nós? São pessoas que têm autoridade sobre nós. Sobre você, pais, professores, É, né? porque nem... Pastores, Sim, né? líderes, Líderes, né? Sim. Yeah. Então, assim, a minha avó com meu avô, eles eram líderes, né? Eles eram Uma autoridades autoridade sobre a sua sobre vida. mim, entendeu? Então, a minha avó, ela era muito rígida. Eu demorei muito pra... Eu guardei uma mágoa muito grande da minha avó. Na verdade, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Até eu meio que dei uma pincelada na minha live de sábado. Até uma tia minha E no estava seu ouvindo. livro não tá falando sobre essa Não, parte dessa... Eu não falo. Fala para outro. Ou vai ser o outro livro. Volume 2. Gente, vou até abrir um parênteses aqui. O segundo livro já está na editora. Uau, Já que está legal. no forno. Que legal! Que legal. O segundo livro se chama Experiências que Curam, Superação em Meio à Dor. O nome do Uau, livro. que legal. Eu convidei mais 9 mulheres que passaram por as experiências de cura. Uau, que Então, máximo! hoje até estava comentando com elas no nosso grupo, né? E ficou lindo o livro. Nossa, eu me emocionei que Nossa, a que editora lindo. mandou hoje para já ver todos os detalhes finais, para já ir para impressão. 15 dias já fica Uau, né, que pronto. legal! Então, eu olhei ali e falei assim, meu Deus, que lindo. Então, aguardem, gente. Está Aguardem. chegando o segundo livro. Eu vou ler o segundo também. E vai ser bênção. Então, assim, onde eu estava? Da minha avó. Ok, então, assim, eu não comentei no meu livro, eu não quero denegrir a imagem da minha avó, porque uma coisa que eu entendi foi que a minha avó, ela deu o que ela tinha, ok? Eu tive que entender a vida dela, o passado dela, para eu poder perdoá-la. Só que eu perdoei ela há muito tempo. E eu vou comentar com vocês aqui, se eu ainda tiver tempo. e poder Sim, tem falar. tempo, pode falar. Então, assim, o que eu aprendi agora, e que eu tenho... No coach, gente, a gente aprende essas coisas. Eu fui investigar a vida da minha avó. Quem era a minha avó? Para ela ser tão difícil, assim, durona, sabe? Não me recordo da minha avó ter dado um abraço, falado que me amava, sabe? Pelo menos para mim e para os meus irmãos isso aconteceu, ok? Por quê? Porque os meus pais eram separados. A minha mãe era filha dela. Então, ela culpava Ela meu acolheu. pai também, tudo isso. Então, assim, a minha avó, a mãe dela era alcoólatra e o pai dela era alcoólatra. Então, pensem bem, o que uma mulher que os pais são alcoólatras recebeu deles, não é? E se eu pensar na minha bisavó, o que ela levou ela a ser alcoólatra, eu fico pensando o que essa mulher também recebeu. Que pena que eu não fiquei sabendo a história dela. Então, assim, um dia até eu estava conversando com a minha mãe e falei, mãe, como que a avó era com a senhora quando era criança? Ela te abraçava, te beijava. Falou assim, não, a avó sempre foi durona, mas ela fazia tudo o que podia por nós. Daí eu pensei assim, meu Deus, a minha avó também fazia tudo por mim. Mas eu acatava só as coisas de autoridade, que eu ficava assim, sabe? E foi incrível que eu guardei uma mágoa da minha avó por muitos anos, sabe? Por muitos anos. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei.
falo, gente. Ai, Pode Pode falar. Pode falar. Cadê? Tem um lencinho por aí? não. Nossa, é horrível o que eu vou falar, gente. Mas coloquem amor nas minhas palavras, assim como o Paulo Vieira fala. Eu guardava tanta mágoa da minha avó que eu desejava a morte dela. Por muitas vezes eu pensava, eu falei assim, nossa, se a minha avó morresse. Não ia fazer falta. Que coisa horrível de pensar. Eu era apenas uma adolescente, entendeu? Eu não tinha nenhuma inteligência emocional, nenhuma sabedoria. Por isso que eu não podia falar. Então, assim, eu guardei muita mágoa da minha avó a ponto de desejar isso para ela. Você imaginou que triste isso? Saber que tem tantas pessoas que podem estar nos assistindo agora, Com esse pensamento. que pode pensar, eu queria tanto que a minha mãe morresse, que o meu pai morresse, sabe? Sim. Sabe, que deseja isso porque acha assim que o mundo seria melhor, mas não estuda a fundo o que faz aquela pessoa ser desse jeito. Um dia eu atendi uma pessoa e ela tinha muita mágoa da mãe, muita mágoa da mãe. E eu falei para ela que eu queria que ela escrevesse tudo de bom que aquela mãe tinha feito para ela. E ela falou assim, isso vai ser impossível, nunca que eu vou conseguir. Eu falei, tenta. Escreve qualquer coisinha, lembra de alguma coisa, vai lá fundo e lembra. Eu tenho certeza que a tua mãe fez algo de bom para você. Mas eu era só uma adolescente e eu demorei muito tempo para perdoar minha avó. E engraçado que eu fazia de tudo para agradar ela. Tudo. Eu sempre, tentava, agradar ela, tentar mostrar para ela, olha, eu tô aqui, vó, eu sou boa, me nota, me elogia. Olha o quanto é importante a gente elogiar os nossos filhos, sabe? Você que é vó, elogiar os seus netos, elogiar as pessoas. Gente, não vai aumentar o ego de ninguém elogio, não. Então, o que acontece? Quando eu posso continuar, gente? Pode. Ok, porque eu vou emendando o assunto. Tá aqui no outro. ouvindo, pode continuar. Gente, compra o meu livro ainda, ok? Porque Compre esse que daí- é muito bom. não estou contando tudo que está aqui, não. Então, o que acontece? Quando eu tinha 23 anos de idade, estava terminando a faculdade de Direito. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, quando eu prestei vestibular com 18 anos de idade, eu prestei vestibular para a faculdade de Direito e de Psicologia. E eu fiz a faculdade de Direito, eu escolhi, até eu falo isso no meu livro, com as intenções erradas. Porque eu queria me vingar de todos os pais que não pagavam pensão alimentícia. Triste, né? Engraçado, né? Eu não poderia já ter feito psicologia, ter adiantado já o meu propósito de vida, assim, há muito tempo. Mas ok. Steps que você tinha que ter passado, Não é. né, por eles, né? Não, mas foi muito bom passos. ter feito a faculdade de Direito. Deus abriu a porta de eu trabalhar na promotoria e entender a cabeça das pessoas, entender o motivo do crime, entender o motivo que as pessoas levam a praticar o mal. E foi incrível, porque agregou muito hoje na psicanálise, muito eu como terapeuta. Bom, com 23 anos de idade, eu descobri que eu estava com câncer. E para quem não sabe, o câncer é uma das doenças emocionais. É uma doença psicossomática, é uma doença emocional. E da onde que vem o câncer? Talvez você não esteja aí concordando comigo, mas é verdade. Só abrindo parênteses, você tinha histórico de câncer? na sua família? Na sua família? Aonde eu alguém? fiquei sabendo era o meu bisavô, que eu nem cheguei Bem a conhecer longe, né? ele. Ele morreu, eu não tinha nem nascido quando ele morreu de câncer. Então, depois desse ciclo, eu fui a primeira a ter na família. Inclusive, meu Deus, minha família, sim, nunca fui tão paparicada na minha vida. Inclusive, o tratamento de câncer que eu fiz, por acaso, eu fiz na cidade que é a capital do calçado feminino. Ah, meu Deus. Te Aí levaram foi pra lá, você falou sapato. assim, nossa, é hoje. Daí, vai eu comprar muitos sapatos. Bom, mas... Você tinha 23 anos quando... 23. Uau. Sim. Então, assim, eu descobri que estava com câncer.
foi muito difícil para mim. E foi interessante, assim, que no primeiro dia que eu descobri que estava com câncer, chorei muito naquele dia, muito. E uma amiga minha estava comigo. Eu lembro que nossa, ela ficou sentada do meu lado e eu ali chorei. Depois que eu chorei tudo, que não tinha uma lágrima mais, respirei fundo, falei, ok, vamos lá, vamos encarar isso. Gente, eu nem entendia de nada de inteligência emocional, nada disso, mas eu já praticava isso na minha vida sem saber, sem conhecimento algum. Então eu pensei, bom, vamos encarar isso. E foi interessante que alguns da minha família acreditavam assim que eu não ia aguentar, que eu ia morrer. Alguns achavam, sabe, que ainda mais assim quando foi me dado o diagnóstico do câncer, né? Era um câncer ligado ao sangue e já estava assim bem avançado. Então, assim, a primeira exame que eu fiz da medula, meu Deus, acho que tinha umas 20 pessoas, mais ou menos, dentro do hospital, me esperando lá. Nossa. Né? Uau. Então, assim, foi algo bem difícil que eu passei. Mas foi incrível. Eu namorava, já fazia 4 anos com o meu esposo. E os meus planos ele sabe disso, gente. Eu pensava assim, quando eu me formar, eu vou largar dele, vou embora para Curitiba, largo dele, vou embora para Curitiba e vou fazer a minha vida lá. Inclusive, eu cheguei a fazer um concurso, um vestibular para fazer a escolinha da magistratura, porque eu queria ser juíza. Então, assim, eu falei, e eu passei nesse vestibular, tipo um vestibular para entrar na escola da magistratura. Tava tudo certo para ir embora para Curitiba. E eu fui pega de surpresa, né? Por que eu falo que eu queria largar dele? Porque eu havia feito uma promessa aos 9 anos de idade. Para quem já leu o livro da Joyce Meyer, né? Raiz da Rejeição, ela fala sobre os votos secretos que nós fazemos. E eu fiz o voto secreto que eu nunca iria me casar. Nunca. Uau. Então, assim, se eu tinha algum namoradinho, eu ia lá, ia pedir para minha mãe, eu falei, o que foi pedir para minha mãe? Eu já falei assim, não quero nem saber, né? Então, assim, só que foi incrível que eu namorei com ele 4 anos, né? E Desde os 19? 19 dos 19 anos, sim. E foi incrível que foi algo assim de Deus mesmo, porque nunca passava de meses um namoro meu, nunca. E durou 4 anos. Mas Deus pensou assim, filha, você tem uns planos, mas os meus são bem melhores que os seus. Você não sabe de nada. Sim. Então, eu tive a surpresa, né, de descobrir que eu estava com câncer. E foi incrível, que mudou muitas chaves na minha mente, muitas. Eu pensei assim, ok, então esse momento vai ser meu e do Senhor, porque o Senhor deve me amar muito, né? Eu falava para Deus assim, por permitir eu passar por isso. O Senhor me ama muito. E foi incrível, porque em janeiro, não me lembro da data, ai meu Deus, eu noivei. Eu falei assim, ok, vou fazer tudo certo dessa vez. Eu noivei com o meu esposo, né? E ele passou todo o processo comigo. E foi interessante que foi quase 1 ano de tratamento que ele não podia dar nem um selinho nos meus lábios. Ele não podia, mas ele estava ali do meu lado. Quando caiu todinho o meu cabelo, na primeira quimioterapia, ele estava ali do meu lado. Caiu os meus cílios, né, a minha sobrancelha. Ele estava ali do meu lado. Ele estava ali do meu lado e ia todos os finais de semana me ver, sabe? Então, inclusive, na minha formatura, quando eu fui, eu pedi liberação do meu médico para ir, porque eu precisava da liberação deles. E eles falaram, você vai ter que ir de máscara. Eu falei, não vou para já vou careca, mais de máscara? Não. Então, o que eu fiz? 3 dias de formatura, 3 dias de formatura. Cada dia um vestido, o lenço combinando com o vestido. Falei assim, ok, né? Vamos lá. E foi incrível que eu passei por isso. E nisso, eu fui curada de muitas coisas. Porque eu passei 5 anos fazendo uma faculdade de Direito para querer me vingar. E 5 anos tomando remédio para depressão. Porque eu era extremamente ansiosa. Muito ansiosa. Então, assim, chegou um ponto que o remédio já não fazia mais efeito para mim. Eu ficava a noite toda acordada. Não conseguia
Não conseguia nem dormir, sabe? Tanto que eu era ansiosa. E eu sou mais curada hoje do perfeccionismo, mas eu era demais. Né? Hoje eu entendo muito que é muito do meu, da minha personalidade, né? Mas eu era exagerada. Eu tinha que tirar nota, eu tinha que fazer os trabalhos. Todo mundo pagava na faculdade, mas eu não, eu queria fazer. Eu era boazona, né? Queria provar, não sei pra quem que eu era, né? Hoje eu vejo isso. Mas 5 anos de faculdade tomando remédio para ansiedade e para depressão. Tentando curar a dor da minha alma. Tentando curar as minhas feridas. Que estavam ali, todas, sabe? Com band-aid. Com band-aid, exatamente. Eu sempre uso isso. Um band-aid que se você tirasse, estava ali a ferida, aberta. Então, 5 anos tomando remédio e quando eu descobri que estava com câncer, por conta própria, eu parei de tomar. Por conta própria. Uau. Parei de tomar o remédio e eu falei assim, gente, a primeira coisa que me curou o câncer foi a minha depressão e a minha ansiedade. Que incrível, né? Vi uma doença terrível que pode te matar e me curou. Primeira cura foi a depressão. E foi interessante que, como eu falei para vocês no início, que Deus fala muito comigo através de sonhos. Um mês antes de eu descobrir que eu estava com câncer, Deus me mostrou. Deus me mostrou, eu estava caminhando sozinha por um caminho. E eu passava por várias cidades. E quando eu cheguei em determinado caminho, eu vi que era um caminho estreito. Estreito que apenas eu poderia passar por aquele caminho. Só que quando eu cheguei no início desse caminho, estava escuro. E eu olhei e falei assim, como eu vou passar por esse caminho? E no meu pensamento, Deus falou comigo no sonho. Pegue na sua mochila a lanterna e ilumina o seu caminho. E eu falei, uau, é mesmo. Peguei na minha mochila uma lanterna, liguei e iluminei aquele caminho. E quando eu fazia assim com a minha lanterna, eu olhava que eram ribanceiras dos dois lados. E eu falava assim, uau, se eu não tivesse trazido essa lanterna, eu jamais passaria por esse caminho. E eu fui iluminando aquele caminho, mas eu iluminei aquele caminho escuro, sozinha, que só eu cabia nele, cantando. Eu estava cantando naquele caminho. E quando eu cheguei em terminou aquele caminho, quando eu abri, estava tudo branco, era um hospital. E tinha uma mulher numa maca. E ela agarrou assim no meu braço e falou para mim, moça, ore por mim. Deus falou que você viria e a tua oração iria me curar. Eu falei assim, não, você está enganada, minha oração não vai curar ninguém. Falou, não, por favor, Deus falou que você viria, ore por mim. E naquele sonho, eu orei por aquela mulher e ela foi curada. E eu continuei aquele caminho. Um mês depois, eu descobri que estava com câncer. Um caminho sozinho, escuro. E eu entendi que aquela lanterna era o Espírito Santo que estava iluminando o meu caminho. Ele estava guiando o meu caminho. E vocês sabem que eu demorei muito para entender sobre como Deus iria me usar através da cura. Hoje eu vejo sendo usado através da cura. Levando a cura. Porque às vezes a cura, as pessoas acham que está aqui. Esse corpo aqui, gente, só carrega a sua alma, o seu espírito, as suas emoções. E, na verdade, aqui fica doente por causa daqui de dentro. Por causa das suas emoções, por causa da sua alma ferida. E muitas pessoas, o físico, né? Você falando que o câncer, né? Tem muito a ver com o emocional. E é muito verdade isso, né? E outras doenças, a gente fala sobre as doenças psicossomáticas, né? Sim. Agora, você falou que você passou 5 anos em depressão, tomando remédio, com ansiedade. Sim. E pelo que você conta, você sempre foi uma mulher muito de fibra, de buscar, de se superar, de estar o melhor, de dar o seu melhor. Como que as pessoas em volta te viam dessa forma? Elas sabiam que você tinha a depressão? Como que era? Porque hoje em dia a gente fala muito de depressão. Sim. Mas o que era isso há Escondido, 10 né? anos, 10 anos atrás? O que era isso 10 anos atrás? 19 anos atrás. Como que as pessoas percebiam? Elas percebiam isso em você? E como que você pôde, assim, de forma falar e se tratar? Ou foi um caminho solitário mesmo? Totalmente solitário. Nem a minha família sabia que eu tomava remédio para depressão. Ninguém. Uau. Ninguém. Ninguém sabia disso. Nunca compartilhei com ninguém o que eu passava. Eu ia no médico sozinha. Eu sempre fui bem resolvida. Assim,
Aparentemente, né? É, exatamente. Aparentemente. Mostrava para os outros uma coisa que eu não era. Mostrava para os outros que eu era uma pessoa, sabe, que não tinha problema nenhum, sabe? Mas dentro de mim estava ali, só me corroendo. Só assim, sabe? Até eu falei para o meu esposo esses dias, né? Tipo, todo mundo tem células cancerígenas no corpo. Todas as pessoas têm. Alguns desenvolvem, outros não. Uhum. E em quem vai desenvolver? Quem alimenta. E alimenta com o quê? Com as suas emoções tóxicas. E tudo que você vem contando, toda a sua trajetória desde o pacto de não querer casar por conta da separação dos seus pais, da mágoa que você tinha do seu pai, da sua mãe, da sua avó, foram coisas que foram acumulando e você foi jogando no trabalho. E isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas se espelham nas pessoas não que todas as pessoas de sucesso são depressivas, não é isso que eu tô falando. Mas tem muitas pessoas, porque as pessoas acham né? que a depressão ela atinge a pessoa que tá ali mal, ou que ela já tá mostrando que ela tem que estar chorando e tem que mostrar isso, tem que externar. E muitas vezes isso não é externado. Não é verdade. Né? Não é verdade. Sim. É interessante, assim, que eu, por exemplo, quando eu passei por esse processo, assim, as pessoas não sabiam, nem minha família, nem ninguém. E assim, eu vivia assim, aparentemente bem para todo mundo, né? Tipo, não demonstrava isso, jamais. Eu me perdi, que você me falou alguma Era coisa. zumbi, né? Você, tipo... Sim. Você me falou alguma coisa, deixa eu pensar, o que eu ia falar? Não, me perdi. Ok, gente, faz parte. Sim. Então, o que acontece? Isso daí foi me corroendo. Foi me corroendo. E o que acontecia? Eu demonstrava para todo mundo que eu estava bem, né? Que eu estava bem. Então, tipo, não chorava, não ficava me vitimizando, nem mostrando fracasso. Nada Muito pelo disso. contrário, você estava ali na faculdade, estudando, lembrei. tirando nota 10. Lembrei o que eu ia falar. O que acontece? A minha avó, o meu pai, tipo, a minha mãe não guardava até mágoa da minha mãe, não, porque minha mãe, meu Deus, minha mãe foi a minha heroína. Foi muito tempo que eu, assim, não sabia por que eu não falava que eu amava ela, mas mágoa nunca guardei dela. Do meu pai e da minha avó, sim. Mas eles nunca ficaram sabendo disso. Nunca. Nunca. Meu pai agora vai ficar sabendo, né? Mas assim, quer dizer, ele já começou a ler meu livro. Sua avó é viva, não? A minha avó Sua não é mãe. viva e eu quero até contar essa história do perdão para ela. O que acontece? Quando eu terminei o meu tratamento de câncer, daí eu casei, né? Planejei. Foi um ano, gente. Um ano de tratamento de câncer foi, assim, uma bênção para minha vida. Claro que o dia que eu ia lá fazer quimioterapia, né? Eu passava mal, tudo mais. No outro dia, tava, ó, 0 bala, vamos lá. Fiz o curso de teologia. Fui aprender a tocar violino. E te deu uma força que você nem sabia que tinha, né? Muito, sabe? Fui Deu fazer... um pause, né? Vamos Parei. pause pra vida. Exato. E seus interesses. Tipo assim, o que eu gosto de fazer que não vai puxar tanto do meu corpo, mas vai puxar trabalhar pra minha mente. Principalmente naquilo que Deus queria para minha vida. Uma coisa assim que Deus falou comigo quando eu descobri que estava com câncer, usou 3 pessoas diferentes para falar comigo. Estou te dando um tempo para mim. Deus falando isso comigo. Eu lembro que eu chorei quando eu vi isso. Eu falei, Deus, precisava realmente disso? Ele falou, precisava. Porque quantas vezes meu pastor falava assim, dá aula na escola dominical, não tenho tempo. Quantas vezes meu esposo, namorado, na época, ia lá final de semana para namorar comigo, eu estava trancada no quarto estudando. E eu não ia lá ter tempo com ele. É porque vocês eram de cidades... Você estudava num lugar e ele morava em outro. Exatamente. Então, assim, eu perdi muita coisa da minha vida nos 5 anos, sabe? Que eu podia ter vivido. Então, assim, 1 ano foi assim que eu vivi. Eu desfrutei, porque desfrutar, gente, não é você só descansar, que é o significado de desfrute, mas é você fazer tudo aquilo que te agrada, que agrada a Deus, sabe? Você transbordar. Isso daí é o desfrute, foi 1 ano de desfrute. Planejei meu casamento, tudo, né? Depois de 1 ano, casei, com o cabelinho curtinho assim, mas bora, casei. E depois do meu casamento, a minha avó descobriu que estava com câncer. E ela passou 5 anos
lutando contra o câncer. Aham. Mas foi tomando conta dela. E quando ela já estava numa fase assim, que já estava bem avançado, ela foi fazer uma última quimioterapia e deu tipo uma parada cardíaca nela no hospital. E ela ficou, só que daí ressuscitaram ela e ela ficou internada no hospital. De 7 filhos, de vários netos, sobrou quem para ficar com a avó nos 15 dias que ela ficou internada? Você. Eu mesma. Deus tinha que tratar aí comigo. Deus tinha que tratar comigo. Me emociono de novo. 15 dias fiquei com ela no hospital, cuidando dela, dando comida na boca dela, limpando ela quando ia fazer as necessidades dela, dando banho nela, trocando de roupa nela. 15 dias que eu deixei de viver uma vida inteira, que eu aprendi a amar ela. Sabe? Quando você faz algo assim, sem interesse nenhum, porque o que ela poderia me proporcionar, eu fazendo algo por ela? Nada. Amor, né? Por amor, né? Você com ela, né? Então eu não fiz intencionando nada, não tinha intenção de nada. Mas eu fiz por amor. E Deus colocou um amor assim na minha vida, no meu coração por ela, que eu nunca tinha sentido. E como eu amei ela naqueles 15 dias, como eu cuidei dela, como eu beijei ela, como eu fiz massagem nos pés dela, sabe? E foi interessante que 2 dias antes dela morrer, até eu falei na live passada que era um dia antes, mas agora eu me lembrei que foi 2 dias antes, porque foi assim, 2 dias antes, eu tava lá, sentada do lado dela, ela assistindo televisão ali, mas meio assim, ela tava meio variando demais, sabe? E eu tava do lado lendo um livro, como sempre. Eu acho que, será que eu tinha celular? Nem lembro, acho que não. E ela pegou e falou pra mim assim, Magda, eu falei, oi, vó, perdoe a vó. Daí eu falei assim, vó, eu não tenho nada que perdoar a senhora. Ela falou assim, por favor, fale para mim que você me perdoa. Eu sei que você precisa disso. E eu falei assim, claro que eu te perdoo, vó. Eu não tenho nada que não perdoar a senhora, eu te perdoo. E eu chorei naquele dia. E ela começou a pedir perdão, assim, para algumas pessoas, assim. E ela falava o nome. Daí eu falava assim, ela não tá aqui, vó. Falou assim, claro que tá. Daí eu falava, deu falar, fazer de conta que era a pessoa. Foi um momento que Deus trabalhou com ela também. Com ela. E principalmente comigo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tinha que ser curada para curar. Como que uma pessoa machucada vai levar a cura? Não tem como. Então, assim, foi assim algo assim, extraordinário que Deus permitiu que eu acontecesse na minha vida para eu ser curada. E para ela também, ela precisava disso também. E é eu que tinha que estar lá. Que coisa incrível, sabe? Talvez se fosse outra pessoa, eu fico imaginando algum tio, uma tia, falar, vó, tipo, mãe, o que você está falando? Variando, tá variando. tá variando. Eu assim, Deus me deu um insight na hora, falou assim, faz de conta que você é a pessoa. E eu falava assim, tá bom, Leonilda, eu perdoo a senhora, sabe? Eu fazia de conta que era outra pessoa para ela, né? Sentir, né, aquele perdão. E um dia antes dela falecer, ela ficou o dia todo falando para quem não sabe ou para quem é cristão e não é pentecostal, né? Eu acredito nisso, em falar em outras línguas, a língua dos anjos. Eu nunca tinha visto a minha avó toda a minha vida falar em línguas. Mas um dia antes dela morrer, ela passou o dia conversando com Deus em línguas. Foi a morte. Você ali, né? E eu ali, do lado dela. Você tinha que estar ali, né? E eu pedia para Deus, Senhor, eu não quero ver ela morrer, por favor, Jesus. Eu desejava a morte dela, mas eu falei, por favor, Jesus, por favor, eu não quero. E eu ficava vigiando ela, porque ela dormia, daí eu via com o oxigênio, né? E eu ficava de olho no oxigênio, de olho no peito dela, que ficava assim, levantando para cima. E estava virando um negócio. E no dia que ela faleceu, o meu avô pegou e falou para mim assim, já viu que a pressão dela estava 5/7, meu avô falou para mim assim, não faça nenhum escândalo.
Daí eu pensei, meu avô nem me conhece, eu não vou fazer escândalo nenhum, né? Quando ele falou isso, eu já pensei, falei, meu Deus. E assim, fiquei ali, de olho nela. De repente, eu vi ela dar o último suspiro dela e o coração dela fazer isso. E só o arzinho entrando no nariz. Eu respirei fundo. Eu chorei muito, eu saí daquele quarto. Eu lembro que tinha um quarto, assim, pra frente, assim, que estava em construção. Eu me tranquei naquele quarto, porque toda noite, aqueles 15 dias, eu escutava o carrinho passando naquele corredor. E para mim, aquele carrinho era o da morte. E era mesmo. Porque eu sabia, alguém morreu nessa noite. E eu fechava a porta para minha avó não escutar. E aquele dia eu falei assim, eu não quero ouvir o carrinho da morte passando nesse corredor. Que era da minha avó. E, assim, foi algo assim... Fiquei 30 dias, na verdade, que eu não dormia direito à noite. Porque eu fiquei muito mal mesmo. Me sentia culpada, sendo que eu não tinha culpa nenhuma. Estava sendo tratada, né? Exato. Mas Deus foi me curando. E sabe, nossa, lá da primeira pergunta que vocês fizeram, porque, olha, gente, que rodeio, né, para chegar tudo aqui. Que história, né? Muita história. Mas Que é lindo, bom, né? Lindo, que bom, muito essa história de cura, né? Exato. E assim, nada é por acaso, né? Uau. Nada é por acaso. Então, o fato de você estar aqui hoje contando a sua história, falando uma história de cura, né? E eu acredito muito, mulheres curadas curam, né? Exato. Foi o tema do chá das minhas amigas lá no Brasil. E é muito verdade isso. Então, se você está caminhando por todo, está trazendo todo esse enredo, está conversando, é porque tem alguém aí, ou alguém, mais de uma pessoa, que está precisando ouvir isso, que vai ser tocada através da sua história. Verdade. Né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nenhuma palavra é solta em vão. Vão. Não vão. Não, Nada é por jamais. acaso. É uma história forte Exato. de fé, de resiliência, de cura. Sim, E que bom que você está compartilhando isso com a gente. Que bom que você veio aqui. Obrigada. Mas aí, depois que você veio para cá, você resolveu... e você fez o curso do Cibras, né? Febracis. Febracis. Eu sou Eu também dislexia. troco. Eu sou dislexia. Eu sou dislexia. Eu tenho dislexia. Agora a gente pode botar o nome, né, nas coisas, né? Então eu sou Você dislexia. não sabe, Eu falo. você passou com um especialista? Claro, eu sou dislexia, totalmente. Troco isso tudo. Tem que fazer como é que fala? Tem que fazer a pesquisa para saber os exames, para saber. Né? Mas anyway, você fez o curso com o Sim. pastor, né? Não. Ele não, Foi pastor, não, o coach, com Paulo Vieira. Paulo Vieira, Vieira. o coach. Aí você falou assim, bom, você coach também, como foi assim, você falou assim, bom, já que eu sou psicóloga, sou psicanalista, advogada, o que mais eu posso ser, né? Tipo assim, porque eu me interesso esse negócio de coach, eu acho assim muito legal, né? Então, eu gosto. Então, assim, como é que foi a sua jornada, assim, até se tornar um coach e botar tudo junto, assim? Ok. Bom, Alinhar sua vida. cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, eu lembro quando eu pedi a conta na promotoria, o promotor falou assim, você sabe o que você vai fazer nos Estados Unidos? Falei, claro. Vou fazer missão, vou ser missionária. Falou assim, não, mentira pra você. Você vai limpar a casa lá. Meu Deus. Eu falei, gente, como que o promotor sabia disso? Será que ele já morou aqui e eu não sabia? Ele já morou, já Não você é? conhecia alguém, né? Não, só pode. Então, assim, quando eu pedi a conta, ele falou que eu era doida, que não sei o quê. Mas ok, vim. Cheguei aqui, para minha surpresa, pessoal, o que eu fui fazer? Limpar casa. Claro, fui limpar casa. Então, assim, eu trabalhei 4 anos. Não, foi mais, na verdade. Bom, ok, vamos lá. Trabalhei quase 4 anos com a primeira patroa que eu cheguei aqui. A primeira patroa. Inclusive, ela me mandou embora. Não tenho nenhuma mágoa de você, ok? Na verdade, você foi usada por Deus. Você te projetou. Ela não imagina isso, mas foi. Porque, certamente, se ela não tivesse me mandado embora, eu estaria até hoje com ela. Eu penso que sim, não sei. Bom, Fiel, né? Porque, assim, eu visto a camisa quando eu tô num lugar. Então, assim,
Daí eu fiquei 4 anos com ela e quando ela me mandou embora, nossa, eu chorei um monte. Eu falei, que é isso, né? Não sei o quê. Mas por quê? Não tô limpando bem, Não. não tô fazendo bem. Gente, não vou nem contar os detalhes, né? Porque, A gente sabe. A gente sabe. Nossa mente, na nossa verdade, mente. entrou outra pessoa na parada, né? Ah, sei. Então, assim, tipo... mas ok. A Também gente não, sabe, né, não Regiane? tenho mágoa da outra pessoa também. Tá tudo... Todo mundo foi usado por Deus. Sim. Então, assim, daí, assim, fui trabalhar com outra pessoa, sabe? E daí, um dia, eu contratei, meu esposo e eu, contratamos uma pessoa que é uma coach financeira para dar um norte pra gente de organização financeira, sabe? O que nós poderíamos fazer, investir e tudo mais. E no primeiro dia que ela nos encontrou, ela falou para mim, eu abracei ela, ela falou assim, uau, com esse abraço você deveria ser uma coach. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Daí ela pegou e me explicou e falou para mim e eu fui procurar saber. Então, fui fazer o coaching e foi muito bom. Já estando aqui, né? Já Você fez estando aqui. aqui nos Estados Unidos. Então, eu fiz o coaching, comecei trabalhar com o coaching e foi algo assim extraordinário, porque assim, quando eles prometem, tipo, principalmente o Paulo Vieira no método CIS, promete assim, tipo, vai, tipo, triplicar sua renda, coisa assim, ou todos os pilares da sua vida, né, tudo mais, você fica meio assim, mas é engraçado o que acontece, e aconteceu mesmo na minha vida. Logo eu já montei uma companhia de limpeza. Eu até comentei com vocês antes da gente abrir o microfone. Abri uma companhia de limpeza, né? E presto serviços dentro de uma base militar. Então, assim, limpeza de casas, mas vazias. Gente, eu ainda limpo casa. Também, sabe? Também. Tenho também, às vezes... Eu preciso de pessoas, né? E tenho pessoas que também vai me ajudar na limpeza de casa, mas é claro que sempre eu tenho que estar lá, sempre, porque é o meu business, Tem que a estar ali. minha, né, a minha empresa, Sim. então eu tenho que cuidar daquilo que é meu, né? Sim, lógico. Então, assim, daí acontece, ok, eu sou 1001 utilidades, né? Então, assim, o coach, e eu comecei a atender como coach, e enquanto eu estava nesse processo, uma amiga minha falou assim, Magda, você deveria fazer psicanálise. Tipo, vai agregar muito mais conhecimento para você e tudo mais. E eu fui procurar um curso de psicanálise. Então, foi depois do coach que eu fiz o curso de psicanálise. Uau. E sabe o que é incrível? Porque, assim, tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor, sabe? Tento, assim, eu realmente arregaço as mangas, assim, e faço mesmo. Mergulha, né? Nossa, estudo muito, me aplico muito. E às vezes as coisas acabam, tipo, acontecendo assim. Não falo assim muito rápido, porque eu queria já estar bem mais avançada. Mas assim, eu vejo até que está indo bem rápido. Sabe? Sim. Tipo, porque não faz muito tempo que eu estou mergulhada nisso. E sabe? E tem acontecido muitas coisas na minha vida. Mas é tudo aquilo que eu mentalizo, que acontece, sabe? Então, tipo, e eu me aplico também. E o ano passado, e eu tô, para quem não conhece o Pablo Marçal, eu fiz o curso dele ano passado, Qual que que é você o fez? pior ano Pior ano da sua sua Esperando vida. dessa vida. Ah, Que deu uma Raquel. polêmica lá do quê? monte lá que ele subiu. Ah, que ele subiu, mas foi... Não foi gente. não foi no Foi monte, sim, não Foi também. Foi também. Foi. É. Mas diga. Bom, Vamos pular. Como eu é que foi? fiz, e foi assim, algo Você estava assim lá que... no Brasil ou você fez aqui? Não, Ele aqui, fez aqui aqui. mesmo. Sim, aqui. Eu fiz o ano passado. Você não fez também esse? Não, Ah, não, você tá fazendo agora. tô fazendo agora. Eu tô fazendo... Eu também. Tá fazendo? Eu sou 20 vezes 2. A Regiane já me convocou pra eu ir lá Falei assim, estudar. Eu falei assim, Keila, ele falou que precisa de 2. Anda junto com alguém. Eu falei assim, Keila, eu não conheço ninguém. Tipo assim, eu conheço muita gente, mas eu não conheço ninguém assim que Que tem o mesmo tem o pensamento. mesmo pensamento, afinidade, essas coisas assim, entendeu? Então eu falei assim, Keila, eu preciso de você. Eu liguei pra ela, Regiane. Eu falei assim, Keila, vamos lá. Sexta-feira a gente se encontra, a gente vai. Então lá vai Se eu. você quiser, já coloco você. Nós temos um grupo de transbordo. Olha. Sexta-feira lá vamos vai eu transbordar. lá estudar um pouquinho. Eu Vamos gosto, transbordar. tá? Eu gosto de piscar. Eu Aí gosto. faz assim, ó. Já é? Já era, já é. E aí, como é que foi? É assim, gente, é assim, as pessoas falam... Até quando ele entrou na política, eu fiquei assim, né?
ok, né? Eu fiquei meio assim, eu falei assim, por que você fez isso, né? Tudo mais. Só que assim, né, deu tudo certo e ok. Mas eu sei separar as coisas que eu não gosto Eu dele, também. da Sim. competência dele. Ó, Eu sei separar. É um cara que dá resultado. Muito. Ele dá resultado, gente. Olha, quando me apresentaram, foi no começo da pandemia, me apresentaram ele, um vídeo dele, eu falei assim, mas eu nunca que eu faço esse cara grosso, sem educação, manda. Acho que eu adorei. Eu O que me chamou a atenção nele foi um negócio, foi um Não. vídeo assim que eu vi que foi na minha cabeleireira. Foi na minha cabeleireira. Eu tava com depressão, minha mãe tinha morrido. Então eu tava 2 anos com depressão. Aquela depressão que você faz tudo, você tá function, né? Que você tá fazendo tudo, trabalhando, não sei o quê, vou pra lá, vou pra cá, arrumo o cabelo, não sei o quê. Mas eu tava com depressão, nada me. Tipo assim, não achava graça na vida. Sabe, eu tava aquela assim, sabe? A vida só tinha um tom. Aí, a minha cabeleireira falou assim, Regiane, olha esse cara aí. Ele é muito engraçado. Aí ele falava assim, você tem que aprender a calar a sua boca e cuidar da tua vida. Vai cuidar da sua Vai vida. cuidar da tua vida. Aí eu falei assim, nossa, que cara ousado, né? Eu falei assim, gostei. Aí aquilo, falou assim, você tem que acordar cedo, 5 horas da manhã. Eu falei assim, meu Deus. Não. 4h59. E tomar banho na água gelada. Banho gelado, não tem. Aí eu falei assim, ai, meu Deus. Mas aí eu comecei a andar na pandemia, eu comecei a andar, comecei. E eu sempre fui uma pessoa de fazer exercício. Aí eu comecei a fazer exercício de novo. Comecei a botar os videozinhos lá em casa e fazia 1, 2, 3. Aí comecei a pegar o ritmo de novo. Eu falei assim, opa, o negócio tá começando, tô gostando. Sim. Aí eu comecei a voltar a ser quem eu era. Eu falo Sair da depressão. que ele me tirou da Ô, Glória. procrastinação. Total. E você, da depressão. Olha que coisa incrível. Ele ativou. E ele fala, eu sou ativacional, né? Eu quero ativar, eu sou a pólvora e você é a faísca, entendeu? Então, Não, eu não sei vocês. Você deveria entrar no time, mas ok. Vamos time ver, Marçal. Meu time Marçal. Mas o que acontece? Às vezes eu penso, gente, eu não vou acordar hoje às 5 da manhã, não. Daí eu lembro dele, falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que levantar por causa do Paulo. Parece até que ele tava vigiando a minha vida. Cara, eu já era Marçal antes de conhecer que era Marçal. Eu sempre acordava cedo. Falei assim, essa menina é louca. Eu acordava muito cedo. Eu ia pra academia 2 vezes. Eu batia na porta e chamava, porque eu falava, cheguei. Uau. Aí ele, nossa, já tá aqui. Eu falei, bora. Você não falou que... Eu era muito assim. Mas você sabe, tipo, eu não sei vocês, mas eu tenho alguns pontos específicos de procrastinação. Eu verdade, tenho todo muitos. mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Aí quando ele fala assim, você é procrastinador, Procrastinar. você está roubando o seu futuro. Exato. Ah, menina, aquilo ali me deu um, assim, faça o que tem que ser feito. Aí eu ficava assim, oh meu Deus, faça o que tem que ser feito, Regiane. Vai lá, vamos lá. Aí começa a falar comigo mesmo, you can do this, sabe assim? Aí eu mesmo começo a falar, vou fazer o que tem que ser feito, vou fazer o que tem que ser feito. Sim. Entendeu? E assim eu mesmo, tipo assim, dou meu pep talk, sabe assim, vamos lá, Regiane, vamos lá. Porque não tem ninguém. A gente às vezes acha assim, vai arranjar uma abençoada que vai pegar na mão e vai me levar. E não é assim, quando a gente cresce, depois não tem sua mãe falando pra você, gente. A mão que Né? pega aqui é essa daqui, ó. Mas a gente fica às vezes esperando, né? Não, vou esperar minha amiga, vou pra academia com a minha amiga. Minha amiga não vai vir. Então você mesmo que tem que se levantar, você mesmo que tem que se empurrar, vai lá, você pode, você consegue. Exato. Entendeu? Às vezes você que tem que ser aquela amiga de trazer Mas, a outra amiga. Magda, mas você falou, ele falou que você precisa de alguém, certo? Certo. Você precisa estar sempre com alguém. Eu sempre fui essa pessoa, tipo assim, eu até falava, eu faço terapia, falava pra minha psicóloga, sabe aquele videozinho da menina que empurra, depois ela se empurra? Sim. Ela empurra alguém, depois ela se empurra, né? Eu falei assim, eu sou essa pessoa. Só que chega um momento da sua vida que você cansa, você não quer só se empurrar. Você quer que alguém te empurre. Então, eu acho que tem as duas partes. Tem. Eu estava muito refletindo exatamente sobre isso. Sobre eu me achar autossuficiente, achar que eu tenho que fazer. Claro que eu tenho que me motivar, eu tenho que ser. Eu mesma tenho que dar o primeiro passo. Como você disse no seu sonho. Você pegou Deus falou com você, você pegou a sua lanterninha,
que era o Espírito Santo ali, e você foi guiada por uma luz, mas você estava ali sozinha, Sim. certo? Mas, ao mesmo tempo, chega um determinado momento da sua vida que você precisa de alguém, você precisa de uma força ali, que não pode ser só Para isso que estão as sua. amigas. Para isso que estão as amizades, o grupo, né? Eu acredito, assim, que as pessoas sozinhas, elas acham, assim, tipo, que vão conseguir chegar num determinado caminho andando sozinha. Daí a gente tem que ver várias coisas, né? Se é orgulho, se é arrogância, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Então, eu acredito, assim, que você com mais uma pessoa, você chega mais longe. Eu também. A velha frase, né? O Paulo Vieira fala Sozinha, muito isso também. Né? Você com uma outra pessoa, você vai chegar mais longe do que você chegaria sozinho você sozinha. chega rápido, mas com alguém você chega mais longe. Exatamente. Porque às vezes você vai mais longe. precisa. Hoje eu vi, né? Até foi no Facebook, eles carregando uma cruz, aí um carregava o outro, mas aí quando um passava no vão, porque eles estavam carregando a cruz juntos, o que estava no vão não caía. Porque tava segurando na cruz com os Incrível esse amigos, post. entendeu? Exatamente. Então, isso. eu sempre acho que sempre tem que ter mais um. Exato. Entendeu? E às vezes não é nem o companheiro nosso, são as amigas. E São uma as coisa amizades. importante que você falou, porque às vezes a gente vai para uma mudança de mentalidade e às vezes o teu esposo, tua esposa não acompanha isso. Daí as pessoas, né? Você não, as pessoas, algumas pessoas Sim. ficam irritadas com isso. Ficam assim, sabe? Tipo, tentando mudar a pessoa. Nossa, você não fazia isso antes. Ah, não, você sempre foi assim. Você, não. Aí, às vezes, eu falo pro meu marido, isso é a Regiane essa é a nova versão do o 5.1, que é a minha idade, né, 51, ou então 2023, ok? Aí ele fica assim, quantas versões? Você, a gente tem que estar sempre atualizando, não é verdade? não é? É igual telefone, sempre atualizando, meu filho. Com certeza. E assim, não adianta a gente, às vezes, esperar do companheiro, da nossa companheira, algo assim, que eles vão caminhar junto com a gente, Sim. que eles vão também ter uma mudança. O meu marido, gente, ele não fez formação em coach, ele não fez psicanálise, ele não fez. It's okay. Só que é interessante que esses dias estavam até brincando com ele, na minha família. Falei assim, agora tudo é bloqueio, né? Até o Rodrigo, que é meu esposo, fica bloqueio, isso é bloqueio. Daí ele fala assim, gente, eu ouço a Magda falar tanto sobre isso que eu Já tô com bloqueio na minha cabeça. Não, ele fala. Daí, pra mim, ele fala assim: olha, que isso daí é uma crença. Ele fala pra mim. Então não adianta, gente. Eu achei tão interessante. Uma vez uma amiga minha falou pra mim, que eu vou roubar, porque a palavra foi dela e não minha. Ela falou assim: Magda, quando quando é o casal, é uma só carne, é uma só pessoa. Então, assim, todos os meus ganhos vai ser do meu esposo. Todos os ganhos dele vai ser dele. Tipo, este livro, eu falo que não é meu ganho apenas. Tá aqui o meu nome, mas não é só meu. É do meu filho, é do meu esposo. Os momentos que eu estava lá trancada no quarto escrevendo, e eles respeitaram aquele meu momento. Eu ter que ficar sozinha ali, em silêncio, escrevendo. Então, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo faz com alguém junto. É verdade. E agora a história que você contou são das 5 pessoas lá, né? Das suas. Você contou o número 2, seu segundo livro, né? São 9 pessoas. São 9. São 9 pessoas. 9. Então, Sim. são histórias, você está agregando outras histórias, né? Sim. Então, a gente está aqui mesmo para agregar a história, Pra somar, contar a né? história para Exato, somar, para transbordar na vida dos outros, né? Nós não fomos feitos para serem seres individuais sozinhos. Não. Adão estava lá sozinho, Jeová mandou a Eva. Imagina. E que nem cada um tinha seu par. Eu Faltava amo o dele. o pastor Cláudio Duarte, né? Ah. Ele fala assim, imagina que vida entediada que estava do Adão, né? É. E Deus falou assim, vou arrumar um problema para você. Exato. E é isso, a gente tem que pensar sempre dessa forma, né? Então, eu pensava muito nessa questão, não, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que correr, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ajudar os outros, e tem horas que você precisa também, olha, Sim. dar uma segurada, você também Sim. precisa do outro. Tem que ter um equilíbrio Você até tem que ter esse nisso. equilíbrio. Até quando a gente faz muito pelos outros, por que você está fazendo muito pelos outros? Qual a intenção? De onde Qual a está vindo intenção? isso? É. Sabe? Sim. Porque Necessidade de aprovação.
Exato. Necessidade de aprovação. Sabe? Às vezes você quer demonstrar demais para os outros algo assim que faltou lá na sua infância. É uma coisa assim que eu amo na psicanálise é porque ela investiga, diferente da psicologia, ela vai lá no ventre. Ela resgata você lá do ventre, na psicanálise. Então, eu acho isso incrível, porque realmente você foi desejada, a gravidez, né, quando a sua mãe, né, engravidou de você, você foi desejado, seus pais queriam, como que era, sua infância e tudo mais. E vem vindo, trazendo isso, e toda a sua infância, né? Né? Então, nem sei por que eu estava falando isso. Gente, acontece isso daí. Às vezes, assim, fala assim, onde que eu estava? Daí a gente volta. Mas, nem lembro por que eu estava falando isso. Ok. Você estava falando sobre... Vamos lá. Se tá todo mundo alinhado. Sobre psicanálise. A psicanálise. Sobre a origem, né? Que é muito mais profunda, né? Sim, é o que a gente estava falando sobre necessidade de aprovação. Isso. De você tá sempre fazendo... Exato. Ser altruísta demais, né? Exatamente. Por que você é altruísta demais? Até eu falei a psicanálise exatamente por isso. Falei, onde que eu parei? Ok, foi aí. E realmente, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos, e eu falar para vocês que é difícil, mas a gente nunca vai estar 100% curada. Nunca. Porque as crenças nós foram implantadas na nossa mente até os 12 anos de idade. Depois disso, é só com reprogramação da nossa mente. Só que a reprogramação é algo assim que, em vez de quando você vê um resquício, tipo, eu falo assim, olha o resquício da velha Magda chegando, né? Então, assim... infelizmente acontece essas coisas. É uma busca, é uma luta mesmo de você diária. Você tá assim crescendo, né? De você tá amadurecendo, de você tá olhando, né? Se reavaliando. Outro dia eu tava até conversando com a Regiane sobre é difícil uma pessoa pegar e falar assim, eu sinto inveja. Né? Nós estávamos conversando sobre o assunto. Eu tenho inveja. Eu fiquei com inveja no sentido ruim mesmo. Não é aquela invejinha que o povo, invejinha branca, né? Não existe. Nada a ver. Mas assim, é da pessoa verbalizar. Não, eu entendo isso. E eu não quero mais não ter esse sentimento. Aí o Pablo Marçal... Você se reconhecer as questões e passar por cima. E ele ensina, ele fala que tem um jogo que a gente... Não um jogo, é uma palavra que a gente usa pra gente falar assim, não aceito menos que isso. Então, quando a gente sente uma pontinha de inveja, né? Não aceito menos que isso. Então, a gente começa a botar no nosso cérebro, tipo assim, não aceito e não aceito menos que isso. Entendeu? Então... Para aquilo não criar raiz na gente. Exato. Para não criar raiz. Na verdade, tudo aquilo que você vai ali colocando, vamos pensar mais emoção nela, mais credibilidade naquilo, né? Tipo, só vai crescendo, né? Sim. Que você alimenta, né? Alimenta. Obrigada, essa palavra. Tudo aquilo que você alimenta, ela cresce. Então, assim, é importante a gente trabalhar. Ontem eu atendi uma pessoa... atendi algumas pessoas ontem, a última minha, e eu passei alguns exercícios para ela, e ela ficou assim, eu não faço isso, é muito, não sei o quê, reclamando, sabe, tipo, meio que reclamando, mas coisas assim, bobinhas de fazer, nada assim, tipo, absurdo, né? Daí eu falei assim, ok. Eu falei assim, cada um tem a vida que merece, né? Não é minha palavra, gente, é a palavra do Paulo Vieira, né? Mas assim, dela falou assim, nossa... Eu falei assim, você não quer uma mudança de mentalidade? Então, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, né? Seja que Sabe? vai doer ou não. Que nem exercícios, por exemplo, que... nós voltando lá, vamos pensar dos religiosos, por exemplo. Me diga uma coisa. No coach, ensinar, olhar nos olhos. Estou conversando com você, estou olhando nos teus olhos. Me conectando apenas com você. Ensinando a te dar um abraço, mas um abraço de verdade. Um abraço de verdade. Sabe? Fala pra mim, isso daí cura. Cura. Não é remédio. Não é nada, sabe? Não que eu seja contra remédio, claro que quando for preciso, conjunto, né? Claro. Mas na terapia é isso que nós ensinamos, né? Eu como terapeuta, são exercícios tão básicos que reprograma a nossa mente, muda a nossa mentalidade. E foi incrível que uma paciente minha, um dia ela falou para mim, falou assim, Magda,
eu tô tão chata, tô tão nojenta, que tá difícil até de eu olhar na cara dos meus amigos que eu achava que era amigo meu. Porque assim, daí eu falei, como assim? Me explica melhor isso. Ela falou assim, eu não imaginava como tem gente doente e eu era igual. Assim, É. o que acontece? Pessoas tóxicas, pessoas assim que só Acaba- pensam em si próprio, pessoas que não trazem nada de bom para este mundo, que gostam de falar mal dos outros e gostam de mostrar uma certa santidade, sabe? Então, assim, ela falou assim, eu comecei a reparar nas pessoas, eu falei, caramba, gente. Cair nas escamas, hein? É, exatamente. E é isso que, na verdade, a inteligência emocional faz. Ela traz cura para nossa alma. E nós precisamos estar curados na nossa alma, para o nosso corpo estar bem e para o nosso espírito estar conectado com Deus. Como que nós conectamos com Deus? Quando a nossa alma está doente e nós adoecemos. Isto que é para servir para Deus, para ser um vaso na mão de Deus. Exatamente. Não amém. é? Gente, Quanto pô, tempo a gente tá aqui? A gente podia falar muito Nossa, mais, né? eu acho que Gente, dava aí. Já deu, será o tempo? Olha aqui, Deu, ó. mas olha, a gente conversava bastante ainda. O hein? livro da Magda tá aqui. A gente vai deixar também, né, Keila? Ah, tá. Vai estar as Vou informações deixar da todas Magda as aqui, o informações. arroba Yes. do seu... você tem canal no YouTube, não tem? Você sim. tem um canal no YouTube, fala qual que é. Fala suas É redes. Magda Lima, Palavras de Reflexões. Aham. É o meu canal no YouTube. E aí no Instagram, O você tá Instagram como? é Magda Santilho Lima. Magda Santilho Santilho. Lima. Isso aí, lá vai ter suas informações, quem quiser Sim, adquirir o seu livro. sim. Ela vende, como eu falei também lá no meu história, ela vende tanto no Brasil Amazon também. quanto Sim, aqui aqui. para os Estados Unidos. Sim. Yeah. E Tem no é isso. Amazon, né, Magda? Sim. Eu vi no Aham. Amazon. Sim. Yeah. Então, assim, se vocês entrarem lá, pessoal, no meu Instagram, Uhum, já na tem um minha link. bio tá lá, né? Tem lá o meu contato, né? Como comprar o livro Como direto. comprar o Yeah. livro, né? O meu canal no YouTube. Você está fazendo atendimento? Tá a sua agenda para atendimento? Não? Sim, sim. Até quando chegou dezembro, até algumas pessoas que a gente já vai, né, dando alta, daí já ou dando alta, ou assim, aquelas que eram semanal, vai virando quinzenal, que já vai virando mensal, né? Então já tem que ir entrando outras pessoas. Então, assim, minhas agendas estão abertas. Aham. Tanto né, daqui quanto para o Brasil, né? Sim. Na verdade, eu atendo muitas pessoas Gente do do Brasil. Brasil. Ah, que Mas interessante, né? muitas pessoas, assim, tipo, muitas, parece muitas, né? Aham. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu atendo é do Brasil. Ah, tá. Que A maioria. Interessante. E até uma que entrou em contato comigo, e eu procurei, né? Falei assim, da onde que você me achou? Ela falou assim, eu fiquei procurando no Instagram terapeuta cristão e achei você. Ai, que Ah, legal. que legal. Uau! E foi incrível, porque ela tá com depressão Uhum. e o psiquiatra dela falou para ela, assim, que ela precisava procurar terapia e, de preferência, 2 vezes por semana. Então, eu estou tratando dela 2 vezes por semana. E eu acho Maravilha. incrível, assim, Ai, como a que gente... legal. Eu falo assim, gente, se eu pudesse, assim, gravar, filmar o primeiro dia da pessoa e depois, assim, Processo, o né? processo da pessoa, como a pessoa vai, assim, mudando, Mudando, né? E é o negócio, é o que você falou. A gente vai fazendo assim, daqui a pouco a pessoa está ela mesma É indo. verdade, é verdade. Isso Ai, aí. que bom, olha, eu quero Gente, agradecer a sua é. presença. Eu acho que você vai voltar depois aqui mais outras vezes. Quem sabe a gente faz uma roda aí de conversa. A gente tá muito querendo fazer roda, a gente tá com umas ideias Umas assim, lives, né? diferentes. Yeah. Live também, eu sei que você faz bastante Sim. live. Yeah. Nós vamos começar a fazer também live no Instagram, Legal. fazendo a conexão com o pessoal do Brasil. Nós vamos fazer Perfeito. muito com as pessoas do Brasil, se você puder indicar também. Poxa, Pessoas boas sim. que dê pra gente fazer live Indico, que sim. estejam no Brasil, mas também Sim. a gente vai ter sua presença aqui. E eu quero te agradecer. Estamos extremamente gratas. Nossa, pelo esse tempo que a gente teve aqui, foi um tempo precioso. Que Você quer falar alguma coisa, Regiane? Não, só agradecer mesmo. Estou muito, tudo assim, eu fiquei ainda mais assim que ela sabendo que ela também pode falar. Já vão sair daqui já combinando. Trocando figurinha já. Já trocando Figurinhas. telefone. Então é isso, gente. Muito obrigada, Magda. Eu que Você quer agradeço. falar alguma coisa? Deixar a sua palavra final? Ok, isso eu quero falar para vocês, que vocês nunca desistam dos seus sonhos, daquilo que você almeja na sua vida.
Não se atrele apenas nas suas dores. Eu sei que talvez você tenha passado por algum problema na tua infância ou na tua vida, que às vezes você fica estagnado e você não tem cumprido o propósito ao qual Deus lhe chamou. E Deus tem pressa. E Ele quer te usar, não é ontem, é para agora. Não é para amanhã, né? É para agora. Então, assim, procure ajuda, se necessário, sabe? Faça algo assim, fala assim, eu preciso mudar. Uma coisa que eu sempre falo, sabe o que é o seguinte? Que não adianta a gente deixar legado. Eu estou deixando legado aqui de um livro. Posso deixar legado do que eu vou deixar nas minhas redes sociais e tudo mais. Mas o que adianta eu deixar um legado e não deixar pessoas, discípulos, deixar pessoas que vão se espelhar em mim e vão falar assim, uau, a Magda fazer isso, eu também quero fazer. Isso daí não é copiar, isso daí é modelar. Então, assim, modele pessoas boas, bora transbordar, porque o mundo precisa. Então, ó, erga a cabeça, estufa o peito e fala assim, ok, o meu passado ficou para trás, eu vou esquecer. Sabe o que é incrível? A Bíblia fala assim, as coisas velhas já se passaram, eis que eu faço tudo novo. Então, Deus faz coisas novas para você todos os dias. Amém. Não viva do passado, viva intensamente o dia de hoje e programe tudo aquilo que você vai fazer para amanhã e faça acontecer. Amém.